O nosso país precisa muito da nossa oração como nunca antes. A Bíblia deixa claro que a liderança de um homem sábio, justo, ponderado, equilibrado, altruísta, que busca um bem maior, traz felicidade, traz alegria para a nação. O povo tem alegria, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo só chora. Há uma frase também de um grande ministro, pregador, e já nos deixou, dizendo que quando Deus quer revelar o coração do povo, o coração corrupto do povo, da nação, ele dá um líder também corrupto, desonesto. Nós estamos vendo o nosso país em um momento muito complicado. E a questão aqui é o seguinte: o evento envolvendo a declaração do chefe brasileiro, chefe do executivo, no Egito, e eu vou explicar por que no Egito, o que está acontecendo no Egito, e como a ida ao Egito é simbólica, como está carregado de simbolismo metafísico, simbolismo geopolítico e por aí vai. Calma. A ida do presidente brasileiro, a declaração dele no Egito contra Israel, fazendo uma comparação perigosíssima aqui, o primeiro-ministro de Israel disse que cruzou a linha vermelha. Nisto, a fala do ministro de Israel está dizendo: não há mais qualquer meio de diálogo entre Benjamin Netanyahu e o presidente brasileiro. É o que ele está dizendo. Mas por que o presidente brasileiro deu essa declaração? O que o Egito tem a ver com isso? Por que agora o Brasil se tornou o totó desse novo jogo? Há uma pressão, inclusive, sobre Israel. Uma pressão dos Estados Unidos, uma pressão da comunidade internacional relacionada à Palestina. Eu vou explicar para vocês agora esse negócio, porque tem muito simbolismo profético, tem muito simbolismo de guerra. A questão é, se acontecesse hoje uma terceira grande guerra mundial, envolvendo o eixo totalitário, entre aspas, composto por um número significativo de países do BRICS, né, inclusive a Etiópia e o Egito agora fazem parte dos BRICS, incluindo Rússia, China, onde que o Brasil estaria posicionado? Pela fala do presidente brasileiro, o Brasil estaria posicionado no eixo anti-Israel, anti-Ocidente, anti-Estados Unidos, com declarações, inclusive pregressas, do chefe do Executivo Nacional, que são assustadoras. Além do fiasco, do fracasso absurdo em diplomacia, do erro histórico, de ser, inclusive, condenados por esquerdistas que o apoiaram e hoje estão condenando a declaração dele, tem algo sério nessas declarações que devem fazer a gente prestar atenção, e eu vou pincelar alguns detalhes aqui. Mas lembra vocês, o nosso Pai Celestial, ele está no trono, ele está no controle de tudo, e nós devemos orar pela nossa nação. A última palavra vem do Senhor. Não desista do nosso país, continue orando. Como ouvirão se não há quem pregue? Sabe, continue, não fuja da batalha, continue em oração, continue derramando óleo, continue ungindo os portais da cidade, continue fazendo atos proféticos, continue profetizando, continue declarando a vitória do Senhor, né, sobre o triunfo do Senhor diante de todo o mal, que não é só no espectro político, o mal é espiritual, que tem os seus agentes em todos os espectros, seja o político ideológico, seja o cultural, né, e por aí vai. Então, nós, como cristãos, somos instados, convidados, né, chamados pelo Senhor a batalharmos nas regiões espirituais onde estamos assentados com Cristo, onde ele inclusive já nos tornou vencedores, mais do que vencedores. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu destaco a vocês, eu vou colocar na tela aqui, dois vídeos agora. O presidente brasileiro fazendo uma declaração no Egito para poder ali ampliar, né, as negociações e a diplomacia com o Egito e com a Etiópia, países que compõem os BRICS. Então, o encontro no Egito, ele é bem estratégico. Ele fez uma declaração de que o que está acontecendo hoje, envolvendo Israel e Gaza, não tem nenhuma referência histórica. Só há uma referência histórica. Só existiu algo semelhante quando Hitler resolveu eliminar os judeus. Então, automaticamente, ele comparou o que está acontecendo em Gaza, na guerra, entre Israel e as forças do Hamas, lembrando que essa guerra aconteceu por um ataque desumano a civis, a pequenos, a mulheres, a inocentes, brutal, por parte do Hamas. E se você é nosso assinante lá no Abaplay, eu expliquei para vocês uma aula documental sobre a origem do fundamentalismo islâmico, a gênese da Irmandade Muçulmana, que tudo isso está conectado ali. E eu falo dos movimentos ali no próprio Egito, os movimentos por causa do Canal de Suez, o movimento da Universidade
do Egito, né, e todos os líderes que surgiram na Universidade do Cairo. Isso se espalhou para vários lugares, inclusive teve um grande reflexo com a Primavera Árabe. Isso está na nossa plataforma Abaplay, o link está aqui embaixo, tá bom? Inclusive na terça-feira amanhã, às 19h30, nós vamos dar uma aula gratuita sobre escatologia, geopolítica, escatologia. Você é meu convidado. Eu e a minha esposa, às 19h30, o link está aqui embaixo para você ser lembrado da transmissão, tá bom? Então, a declaração do presidente brasileiro foi muito ruim. Ela pecou em muitos aspectos. Do ponto de vista da diplomacia, da política internacional, foi um pecado gigantesco. Então, agora, o vice-presidente brasileiro, ele teve que entrar em cena, porque não há mais qualquer possibilidade do presidente contornar a situação, porque foi uma declaração sem volta. Quando ele fez a comparação da operação militar de Israel em Gaza, e agora se aproximando de Rafah, da fronteira com o Egito, se aproximando ali do sul de Gaza, para uma vitória completa e total sobre o Hamas, ele fez isso como sabendo que se eu falar esse tipo de coisa, se eu fizer essa comparação, não tem mais volta, porque eu vou ferir toda a comunidade judaica espalhada pelo mundo. Vou ferir a memória de mais de 6 milhões de pessoas que foram eliminadas pela Alemanha por Hitler na Segunda Grande Guerra. Então, se eu fizer isso, ou eu estou ignorando que de fato não aconteceu, estou questionando se aconteceu ou não o Holocausto, ou estou desonrando a memória. E isso é uma ferida imensa na nação de Israel e no povo judeu espalhado pela face da terra, na comunidade judaica internacional, né? Inclusive para os grandes lobistas que fizeram força para eleger o Inácio. Então, agora é um caminho sem volta, e ele entrou num caminho sem volta e arrastou o Brasil para isso. Então agora o vice-presidente do Brasil está tentando entrar em cena, o Itamaraty, para contornar o estrago que foi feito. O primeiro-ministro de Israel disse isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou colocar na tela aí. O primeiro-ministro de Israel disse isso aqui, vamos lá. Genocidal terrorist organization to the Holocaust. President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Essa declaração está repercutindo nas redes sociais, nas redes internacionais, na rede geopolítica. Eu vou recordar com vocês aqui um fato. Está repercutindo tanto que o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, convocou o chefe brasileiro para uma reunião essa semana, uma reunião de emergência. O Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. Olha só, vamos colocar os pingos nos is dessa história aqui. Há 6 dias atrás, semana passada, o presidente brasileiro plantou uma oliveira na Embaixada Palestina. A Embaixada da Palestina no Brasil. Foi lá e plantou uma oliveira. A oliveira é um símbolo metafísico, é um símbolo espiritual para o povo islâmico, para a cultura islâmica, logo para a Palestina. É um símbolo é um fruto que vem do céu, é um fruto divino. Para eles, a oliveira se conecta diretamente com o tempo de restauração da Palestina. É um tempo de conexão com o líder da ordem islâmica mundial que irá surgir, o Mahdi, que eu tanto falo para vocês, que é o anticristo que vem do Islã. O Mahdi é simbolizado também por esse fruto metafísico. Há uma comparação, essa metáfora. Tanto que um tapete de oração islâmica tem ali a oliveira, né? Tem a azeitona. O presidente brasileiro plantou este símbolo de restauração da Palestina, o símbolo da glória para o Islã, o símbolo, né, da manifestação de uma liderança islâmica. Também é um símbolo de proteção, também é um símbolo de prosperidade. Então é um símbolo com muita conotação metafísica. É um fruto que vem do céu. O chefe do Executivo Nacional, o Naine, ele está conectado ao Maduro, ditador da Venezuela, ele está conectado ao Ortega, ditador da Nicarágua, ele está conectado aos grandes ditadores do mundo. Mas lembrem-se, quem era amigo de ditadores era o Bolsonaro, segundo a mídia. Quem era um pária internacional era o Bolsonaro, segundo a mídia. Quem
ia conversar com o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e este Mohammed bin Salman era um ditador que perseguia jornalistas, era o Bolsonaro. Mas quando o atual presidente do Brasil foi, a mídia colocou ali como um grande jogo, um trunfo diplomático. Colocou o ditador, que recebia essa nomenclatura na época do Bolsonaro, agora a mídia colocou como príncipe herdeiro. Então, veja como o silêncio do consórcio e a manipulação semântica têm um propósito claro, de esconder que o presidente do Brasil empurrou a nação para um eixo totalitário extremamente antidemocrático e perigoso. Não só por Nicarágua, não só por Venezuela, não só pelos seus amigos do Foro de São Paulo, como figura, rostos, né, mais joviais como Boric, Petro, etc. Não só pelo Foro de São Paulo, mas por figuras assustadoras, com pretensões totalitárias globais, como o próprio Xi e como o próprio Putin. Então, o que acontece é o seguinte: o BRICS hoje se levantou como um eixo contra o norte global imperialista, capitalista, né? O eixo do norte. Então, o sul global, que os países do BRICS ali estão formando um eixo de resistência, estão reunindo forças para se contrapor ao dólar, para se contrapor à ordem internacional, a nova ordem mundial, estabelecida no pós-guerra. Acontece o seguinte: a ida do chefe brasileiro ao Egito foi um momento que o secretário de Estado dos Estados Unidos, por pressão do Biden, por pressão dos Estados Unidos, impôs a Israel aceitar um acordo de paz com a Palestina, envolvendo Gaza, um cessar-fogo em Gaza. Para isso, Israel deveria reconhecer imediatamente o Estado palestino, a solução de 2 estados. A mídia israelense, na semana passada, quinta, sexta-feira, disse que a fala do presidente Biden, o que impôs, não propôs, mas impôs o presidente Biden, o Antony Blinken, foi um golpe duro à amizade de Israel com os Estados Unidos, por causa de uma tentativa de impor um tratado internacional envolvendo a solução de 2 estados e a solução para a guerra. Eu avisei a vocês o seguinte: o Biden precisa de uma solução, que é uma solução eleitoral. E a solução eleitoral viria com também a solução de 2 estados, o reconhecimento do Estado palestino por parte de Israel, a soberania do Estado palestino. Houve uma pressão num jogo aí dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, e por isso que eu informei a vocês que a Arábia Saudita dizia na semana retrasada, na semana passada, é possível, logo após o cessar da guerra, o cessar-fogo, né, a finalização da guerra, Israel normalizar com a Arábia Saudita, por causa dessas pressões internacionais. Mas Israel intensificou a sua campanha mais ao sul, sua campanha militar mais ao sul de Gaza, para imprimir uma derrota brutal ao Hamas, e aí sim estabelecer uma força de transição, não só no norte de Gaza, mas na parte central e na parte sul de Gaza, asfixiando o poder de organização, a cúpula militar e organizacional do Hamas, para em si fazer uma transição do poder em Gaza. Mas Israel não abriria a mão de estar presente na reconstrução de Gaza. Mas a pressão internacional por parte dos Estados Unidos foi muito forte. Agora, Rafael, mas e a ida ao Egito? A ida ao Egito foi para celebrar os BRICS, mas era para pressionar Israel. Por quê? Israel está agora em uma campanha militar em Rafah. Rafah faz fronteira direto com uma região do Egito. Uma região do Egito que é protegida por cerca, protegida por muros, porque o próprio Egito não quer os terroristas do Hamas em seu território. Grande parte do Egito é muçulmano. E o Egito não quer esse problema em seu território. E claro que poderia levar Israel a uma incursão em uma região muito sensível que o Egito não quer a presença de Israel. Além de outras questões de geografia e de geopolítica, mas não queria um conflito na sua fronteira. Então agora, a declaração do Inácio é bom para o Egito, é bom para os BRICS,
Incomoda Israel, incomoda os Estados Unidos. Só que leva o Brasil em uma aliança a sentar no colo de ditadores que estão pouco preocupados. Estão pouco preocupados com a relação do Brasil com Israel, que é uma nação amiga. Inclusive, o voto de Oswaldo Aranha foi essencial, foi o último voto para reconhecimento do Estado de Israel. Declarações e convenções internacionais, pactos internacionais com os Estados Unidos. Então, coloca o Brasil em um grande problema. Bom, eu vou estar aqui analisando esses fatos com vocês. Reforço o que comecei dizendo. O Brasil precisa da sua oração. O Brasil precisa de homens e mulheres de Deus profetizando, orando, declarando, né? Porque eu acredito muito, irmãos, no poder da oração. E não devemos abrir mão disso. Bom, eu volto amanhã ou depois analisando outras questões com vocês. O link do Abaplay está aqui embaixo para você estudar, crescer conosco lá. E também o link da nossa transmissão amanhã, nossa aula amanhã sobre geopolítica e escatologia, né, profecias do fim dessa era, você entender essas questões de escatologia. Amanhã uma aula aberta, gratuita, para todos vocês. O link está bem aqui embaixo. Um abraço, tchau, tchau. Compartilhe.